Quero conversar com você hoje sobre a sedução do sucesso e da realização. Essa é a nossa quinta reflexão sobre o tema deuses falsos. A realização e o sucesso podem se transformar em deuses falsos, isto é, em ídolos. É perfeitamente possível devotar a própria vida e, infelizmente, desperdiçá-la buscando o sucesso. Mais que os outros ídolos, o sucesso e a realização levam a uma percepção de que somos deuses, somos melhores. Ser o melhor na sua área significa que ninguém se compara a você. Quem faz do sucesso grande objetivo da vida e, consequentemente, seu ídolo, seu falso Deus, tem a vida toda edificada sobre duas premissas, a saber, a ideia de que pode controlar a aprovação, a ideia de que pode controlar os sentimentos de outras pessoas. A segunda premissa é a opinião de que a aprovação dos outros é o que importa na vida. Tudo isso está errado, redondamente errado. O fato é que nós vivemos numa cultura que valoriza sim o sucesso e que acaba estimulando a competição. A questão que surge é a seguinte: se nossa cultura inteira nos incentiva a adotar esse Deus falso, como fugir dele? Pensando nisso, gostaria de recuperar um pouco da história de Naamã, registrada em 2 Reis, capítulo 5. Naamã tinha uma vida aparentemente perfeita. Comandava o exército da Síria, também desempenhava a função semelhante de um primeiro-ministro. O homem tinha currículo, o homem tinha expertise. Todavia, todos esses grandes feitos esbarravam em um grande fator limitador que aparece no versículo 1. Acompanhe a leitura desse verso da palavra de Deus que vai aparecer na tela para você. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. O autor intencionalmente faz diversos elogios a Naamã, mas de repente vem a conjunção adversativa. Porém, mas era leproso. Isto é, Naamã era, na verdade, um morto-vivo. A lepra na Bíblia abrangia diversas doenças dermatológicas. O diagnóstico da lepra no mundo antigo era muito temido. Naamã tinha tudo. Tinha riqueza, tinha influência, tinha popularidade, uma grande rede de network, mas a sua vida estava literalmente caindo em pedaços. A lepra de Naamã representa a realidade de que o sucesso não tem como entregar a satisfação que nós procuramos. Chamo a sua atenção agora para os próximos versículos, os versos 2 e 3. Também vai aparecer aí para você. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A mulher de Naamã tinha uma escrava que falou com ela a respeito de um profeta em Israel. Desesperado por ser curado, Naamã tratou logo de agarrar aquela oportunidade e foi parar em Israel buscando a sua cura. Naamã chegou em Israel levando uma carta para o rei de Israel. Essa carta veio assinada pelo próprio rei da Síria, solicitando que Naamã fosse curado em Israel. Naamã ainda não sabe que algumas coisas só Deus pode fazer.
ele confia na sua popularidade, na sua influência, ele confia na carta de correspondência endereçada de um rei para o outro. Naamã ainda não sabe que algumas coisas só Deus pode fazer. Ao ler a carta do rei da Síria, o rei de Israel ficou abalado. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, pois ele compreendia que não tinha condições de controlar o Deus de Israel. O Deus de Israel não pode ser controlado, não pode ser administrado, não pode ser forçado por homens, tampouco pode ser apaziguado. Naamã quer obter, quer comprar sua cura, contudo, o Deus de Israel não está negociando nada. O Deus de Israel não está vendendo nada. Naamã procura por um Deus domesticado. No entanto, o Deus de Israel é completamente livre e indomável. O profeta Eliseu fica sabendo daquela história que envolve Naamã e pede para que Naamã vá vê-lo. Naamã atende, vai à casa do profeta, mas se surpreende. Se surpreende porque o profeta não foi recebê-lo à porta. Naamã estava acostumado às honras, aos tributos, às saudações. No entanto, o profeta Eliseu não o recebe na porta de sua casa. Se limita a enviar o seu servo com a mensagem de Deus. Em 2 Reis 5:10, encontramos a orientação profética dada a Naamã. Repare no texto que vai aparecer aí para você. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne serás restaurada e ficarás limpo. Que história é essa de nadar no Rio Jordão? Na Síria existem rios maiores e mais caudalosos. Naamã não entendeu nada aquelas instruções. Naamã quer obter a graça da cura, mas ele não pode fazer nada para merecê-la. Ninguém pode controlar ou administrar o verdadeiro Deus, porque ninguém é capaz de merecer ou alcançar a bênção da salvação concedida por ele. Até Naamã aprender que Deus era um Deus de graça, cuja salvação não pode ser obtida, apenas recebida, permaneceria escravo de seus ídolos. A ordem do profeta para Naamã era muito simples, muito clara: lava-te. No entanto, essa ordem de fácil execução, tornou-se difícil para Naamã, porque para executá-la, Naamã precisava admitir coisas que ele não gostaria de admitir. Para executar aquela orientação, Naamã precisaria admitir sua impotência, sua fraqueza, sua inabilidade e receber a salvação e a cura como dom gratuito. Toda essa história aconteceu porque Deus resolveu usar uma menina anônima, não sabemos o seu nome, que resolveu perdoar. Toda essa história bonita e inspiradora só foi possível por causa de uma menina usada por Deus, que se transformou em instrumento de Deus, e tudo isso aconteceu porque ela aprendeu a perdoar. O perdão não é fácil, o perdão não é barato, não é fácil perdoar. O perdão custa um alto preço para quem o concede. Perdoar significa absorver a injustiça cometida contra você. Nós, ao considerarmos ao texto bíblico, verificamos que a menina anônima de 2 Reis capítulo 5 encontrava-se no fundo da estrutura social da Síria. Era uma escrava, era uma mulher, era uma menina adolescente, possivelmente entre seus 13, 14 anos. Resumindo, a sua vida estava aparentemente arruinada. O responsável por isso, Naamã, o comandante do exército. Todavia, ao saber que o homem sofria com lepra, a menina se recusou a aliviar o próprio sofrimento, fazendo Naamã pagar por ele. A menina anônima
não buscou vingança, não buscou reparação. Ela tornou-se dessa forma veículo, instrumento de graça, de cura, de salvação e de libertação. Esse tema bíblico, aliás, um importante tema bíblico, de que o perdão exige um servo sofredor, de que o perdão exige alguém que pague o preço, tem seu clímax e seu maior exemplo na pessoa e obra de Jesus Cristo. O texto prossegue e afirma que Naamã resolveu se humilhar e ele entrou no Jordão. O resultado foi impressionante, é o que aparece no verso 14 de 2 Reis 5. O texto vai aparecer para você aí. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. A história bíblica da salvação sempre ataca, nossa adoração ao sucesso do início ao fim. Para ser curado, Naamã teve de aceitar a palavra de uma serva, depois do servo do profeta e depois a sugestão dos seus próprios servos que o acompanharam e que disseram para ele: olha, chefe Naamã, já que estamos aqui em Israel, não custa nada você mergulhar no Jordão 7 vezes, conforme a orientação do servo do profeta. Naamã foi curado depois de ser tratado por dentro e por fora. A história de Naamã nos participa de importantes lições. A primeira delas é de que Deus tem poder para curar, Deus tem autoridade para salvar, e essas intervenções de Deus acontecem gratuitamente. A segunda lição que aprendemos com a história de Naamã é que currículo, popularidade, experiência são coisas boas, são coisas importantes, mas não são coisas principais na vida. Existem realidades mais importantes. Uma terceira e última lição que aprendemos com a história de Naamã é que o caminho para subir é sempre descer. Guarde isso no seu coração. O caminho para subir é sempre descer. E o inverso também é verdadeiro. O caminho para descer é tentar subir desesperadamente. Humilhe-se diante do Senhor e implore para que o Senhor abençoe e fortaleça a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te sustente. Em nome de Jesus. Amém.